Mais uma semana e nós estamos aqui juntas novamente, orando pela nossa descendência, pelos nossos filhos, nossos netos e também por aqueles que nós desejamos e que nós amamos. Esse é para você que não gerou um filho no ventre, mas que gerou no coração e ama da mesma forma que nós amamos aqueles que nós geramos. Essa semana que passou foi a semana do Dia das Mães e eu fiquei bem impactada em relação, isso já tinha acontecido para trás, de pensar em mulheres que querem e têm o desejo de engravidar e não podem, não conseguem, já é certeza que não vai poder ter um filho, mas elas não são menos do que nós que geramos. Elas têm uma forma de amar que a gente nunca vai experimentar, né? Como elas também não vão experimentar essa forma de amar do filho que foi gerado. Mas Deus é capaz de gerar no nosso coração o mesmo amor de quem gera um filho no ventre. Então você que tem um filho de coração, você que tem um filho por adoção, que você que tenha um sobrinho que você tem como seu filho, que você tem o cuidado de proteger, de orientar, se sinta acolhida aqui no nosso meio. E essa semana nós estaremos orando pelo cônjuge dos nossos filhos. O quanto é importante isso, né, para a vida deles e para a vida da família, né? A nossa vida familiar, ela não é só os nossos filhos. Nossos filhos crescem, eles se casam, eles trazem outras pessoas, né, seus companheiros, cônjuges para dentro de casa. E assim a nossa família vai crescendo. Isso é muito importante, a gente estar alinhado com Deus e colocando essa pessoa que vai entrar na nossa vida, na nossa família. A Bíblia, ela traz várias referências, né, sobre um cônjuge temente a Deus, um cônjuge que tem a mesma fé que nós temos, a mesma fé que os nossos filhos terão, porque eles aprenderam. E vai chegar um momento que eles vão decidir qual é a fé. Quem é esse Deus que nós seguimos? E será o mesmo Deus para a vida deles. É isso que a gente ora, que a gente acredita que todos da nossa descendência serão alcançados. Mas o quão importante é que eles escolham pessoas que têm a mesma fé e que desejam ter a mesma caminhada. Nós sabemos a grande diferença entre aquilo que a gente acredita que está na Bíblia e aquilo que eles têm, nós tivemos e nós temos de informação que vem do mundo. E dentro do mesmo lar, se a gente tem divisão, a família já começa dividida. Então o que a gente ora, o que a gente vai estar pedindo para Deus é que Ele coloque pessoas tementes a Ele na nossa família, né? A gente não vai estar no convívio do dia a dia, mas a gente vai ter momentos em que a gente vai estar todo mundo junto, reunidos como família, né? Para celebrar, para se entristecer, porque a vida é cheia de altos e baixos e nós precisamos de família, de gente, de relacionamento. E não é porque filho casou, se mudou, que a gente vai perder esse contato e esse vínculo, mas sim a gente crescer, todo mundo em maturidade espiritual, em busca do Deus que nós acreditamos, do nosso Deus, do nosso Salvador, para que a nossa família seja a descendência de Deus, né? Nós acreditamos que os nossos filhos serão alcançados pela nossa fé. E os nossos netos serão alcançados pela fé dos nossos filhos. E assim é que cresce a família de Cristo, a família de Deus, a família que Ele deseja, que Ele sempre sonhou para a nossa vida, para nós que somos filhos amados dEle.
e que a gente possa viver essa comunhão com o Senhor, não só nós, mas que a nossa descendência toda. E isso interfere na hora da escolha de quem nosso filho vai casar. Não tem problema. Se você está na fase que os seus filhos já se casaram, você veio conhecer a Deus nesse momento, seus filhos não foram criados dentro da espiritualidade cristã, isso aconteceu comigo. Mas não é por isso que Deus não vai transformar, não vai modificar e não vai trazer novos ensinamentos e a esperança que só vem dele para a vida de cada um dos nossos descendentes. A promessa continua a mesma. Deus não muda. E a Bíblia diz que tem tempo para tudo. Então, o meu tempo foi mais tarde. Eu fui ter um encontro com Deus com 40 anos. Eu não desejo isso para os meus netos, aqueles que são pequenos e que vão ainda chegar. Mas essa foi a minha história, pode ser a sua. E isso não vai impedir a bênção de Deus na sua vida. Só vai trazer um pouquinho mais de acertos, ajustes, porque muita coisa que você acreditava antes, hoje você tem que trazer de uma forma diferente. Então, nada difícil, nada impossível e nada é impossível para Deus. Não tem tempo para Ele, né? Nós temos um tempo, nós temos 24 horas do dia, temos semanas, mas para Ele não tem tempo. Qualquer tempo é tempo. Qualquer hora é hora. Então você se colocar, independente do que você enxerga, independente do seu filho, se ele está ainda na sua casa, se ele já casou, se ele já tem a família dele, você pedir que Deus coloque no coração deles o desejo de ter alguém que tema ao Senhor, que eles tenham o desejo de conhecer a Deus, se eles não têm essa caminhada. Então você ajuste a sua oração, o seu pedido, conforme aquilo que é a sua realidade, conforme o que é a sua vida. Mas se você tem essa oportunidade de ter seus filhos pequenos dentro de casa, então você construa esse desejo, construa isso que você acredita, a fé que você tem, passe para eles e ore e fala e explica para eles o porquê é importante o cônjuge ter a mesma fé, acreditar na mesma coisa, porque eles terão filhos e os filhos vão passar para os filhos, né? Os nossos filhos vão passar para os nossos netos aquilo que eles acreditam. E a gente segue firme orando. Lembra que às vezes aos nossos olhos isso parece estar muito distante, mas nos olhos de Deus é sempre uma oportunidade. Sempre é uma oportunidade para Ele estar alcançando aqueles que a gente coloca em oração. Então, não se prenda à sua história, mas acredite que Deus ama cada uma de nós, cada um dos nossos filhos, cada um dos nossos descendentes. E se Ele nos alcançou, e se nós estamos aqui juntas, é porque a nossa descendência também será alcançada. Essa é a nossa esperança, aquilo que dá força para a gente seguir e continuar orando, cada vez mais conhecer a palavra de Deus, cada vez mais querer conhecer esse Deus que nos criou, que deixou um manual para a gente poder viver em paz e tranquilidade. A gente só precisa ter isso na mente e no coração, aquilo que Ele deixou para a gente e a gente poder aplicar. Mas a gente só consegue aplicar tendo um relacionamento com Ele, tendo um relacionamento íntimo com Ele, porque senão é muito difícil sozinha, tá bom? E essa semana, então, a gente vai estar orando pelo cônjuge, né? Pelo cônjuge, se você já tem, seu filho já está casado, se você tem genro, se você tem nora, orar por eles. Se seu filho ainda está em casa, é criança, é pequeno, pelos aqueles que virão e que irão formar uma família com os nossos filhos. E o texto que eu trago hoje, ele está em Marcos 10, capítulo 10, versículo 6 ao 9. E que, olha, presta atenção, como fala.
Mas no princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Então, o que está feito, está feito. E o que virá também será abençoado por Deus. Os nossos filhos que irão se casar, os nossos filhos que já estão casados, os nossos netos, e assim segue a nossa descendência. Porque Deus colocou esse desejo no coração de você estar aqui caminhando comigo, orando pela nossa descendência. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, imensamente, porque nós já estamos na 13ª semana, orando, clamando diante do Senhor por nossa descendência. Oh Senhor, como nós somos gratas, te agradecemos imensamente por poder ter essa oportunidade, por estarmos juntas, confiando que somente o Senhor é capaz de cuidar e de guardar e proteger os nossos filhos. Sem o Senhor, nós não somos nada. Sem o privilégio que o Senhor nos deu de acolher e de sermos mãe, nós não seríamos nada. Mas peço também por aquelas mulheres que não tiveram essa oportunidade de gerar um filho, mas que geraram no coração, porque o Senhor colocou no coração delas esse desejo de cuidar de alguém que veio no coração, um amor que o Senhor plantou. Não importa se é por adoção, se é por amor a um sobrinho, a uma criança que se conhece, uma família, não importa. O que importa é que nós estamos juntas intercedendo pela vida de alguém. Que o Senhor cuide, Senhor, que o Senhor traga o cônjuge ideal como o Senhor quer, não ideal aos nossos olhos, mas aquele que o Senhor preparou para a vida de cada um dos nossos descendentes. Senhor, que a nossa família se multiplique, mas que multiplique a fé e a confiança que nós temos no Senhor. E que a gente possa ver cada um deles dependendo de Ti, prostrados diante do Teu altar, rogando pela vida de cada um deles, pela vida daqueles que ainda virão, pela vida daqueles que estão aqui. Senhor, tenha misericórdia e cuida do cônjuge que o Senhor vai apresentar para os nossos filhos, o cônjuge que o Senhor vai apresentar para os nossos netos. Nós oramos e pedimos em nome de seu Filho Jesus. Amém. Se você vem caminhando, isso está sendo bom para você, você está gostando, compartilhe isso com alguma amiga. Traga cada vez mais mulheres estarem clamando por sua descendência diante do Senhor. Nós temos vários movimentos, tem um que eu gosto muito, que é Mães de Joelhos, Filhos em Pé, e nós temos o nosso aqui, né? Ele é pequeno, mas ele é de coração, e Deus sabe o quanto a gente tem o desejo de estar junto, caminhando, juntas com Ele, nessa missão que Ele vem nos desafiando e que Ele trouxe para a gente estar juntas. Tenha uma boa semana e não esqueça, essa semana nós estaremos orando pelo cônjuge dos nossos filhos, dos nossos netos. Tenha uma boa semana.